E aí galera, estamos de volta, vamos continuar pré-colombianos. Abra a tua apostila na página 46 e vamos resolver a questão número 2 da FATEC. Então vamos lá, lendo o cabeçalho da questão. As misteriosas cidades e edificações da civilização maia, que resistem ao tempo, incluem obras reconhecidas como patrimônio mundial, patrimônio da humanidade. Tais achados vêm intrigando pesquisadores até a atualidade, já que pouco se sabe sobre as origens, a organização social e as causas do fim dessa civilização no século X. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as principais características da civilização maia. Então é uma questão sobre os maias. Vamos lá. Alternativa A. Desenvolveu-se na floresta amazônica. Veja bem, localização. Está errado. Você sabe que não é nessa região. Está dizendo aí atuais Peru, Bolívia e Suriname. Você sabe que é sul do México e América Central. Vamos para B. Ocupava a região das atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, sul do México. E desenvolveu saberes matemáticos, astronômicos e de arquitetura avançados para a época. Não tem problema nenhum nessa alternativa, não é? Lembrando, na astronomia, que eles tinham um calendário extremamente preciso. Eles conheciam muito bem o céu que os cobria. Alternativa C. O poder era centralizado nas mãos de um imperador. Eu comentei com vocês na aula anterior que não havia poder central entre os maias. Eles se dividiam em cidades-estados. Então está errado por conta de poder centralizado. A D. Habitava a região do Rio da Prata, atuais Uruguai e Argentina. De novo, você percebe como é que é importante saber a localização dessas civilizações. Nessa região do Rio da Prata não existiu nenhuma civilização pré-colombiana. Aí, a organização social igualitária favorecia a distribuição equilibrada dos recursos naturais. Nós vimos na aula anterior que não era uma sociedade igualitária. Você vai encontrar igualitarismo nas sociedades de organização primitiva, nas civilizações pré-colombianas não. São sociedades de classe. Tranquilo, gente? Então, nessa segunda questão, a alternativa B é a correta. Tranquilo? Agora volte para o PowerPoint e vamos continuar falando das outras civilizações pré-colombianas. Vamos falar agora a respeito dos astecas. Os astecas, garotada, eles se fixaram na região central do México por uma questão geográfica. Ali existia um grande lago, o Lago Texcoco, que é um recurso hídrico que lhes permitiria a agricultura. O problema é que essa região já era ocupada por outros povos, como os mistecas, zapotecas, totonacas. Os astecas vão começar a sua história na região do México com a guerra. Eles vão dominar esses outros povos e vão obrigar esses povos a pagar tributos, ou seja, esses povos eram obrigados a entregar parte da colheita da sua agricultura todo ano para o governo asteca. Eles, da mesma maneira que os maias, são herdeiros de uma cultura mais antiga, a cultura olmeca. Então, com os olmecas que eles aprenderam a escrita, matemática, astronomia, arquitetura. A atividade guerreira era uma atividade fundamental. Os astecas criaram um império expansionista e militarista. Então a guerra vai ser uma atividade fundamental para o Império Asteca. Na economia, os astecas se dividiam em aldeias chamadas calpules, e cada aldeia que anualmente pagava tributos ao Estado. Na agricultura, os principais produtos dos astecas eram milho. O milho é um produto extremamente importante, é um produto americano. O europeu só vai conhecer milho depois que chega aqui na América, a partir do século XV e XVI. O feijão, o cacau. O cacau, eles produziam uma bebida chamada chocolate. Então o chocolate tem origem asteca. Plantavam algodão e uma variedade de pimentas. Tranquilo, gente? Uma novidade importante dos astecas, é o único povo que a gente conhece, é que eles vão criar ilhas artificiais nesse grande lago, o Lago Texcoco. Eles vão criar chinampas. Dá uma olhadinha aí no teu PowerPoint, existe uma imagem com essas chinampas. Então o Lago Texcoco, eles construíram em cima de ilhas desse lago,
criavam essas ilhas artificiais chamadas calpules, né, que era uma forma de ampliar a área de cultivo. E você percebe também, né, tem uma imagem aí, um desenho, né, de como é que seria Tenochtitlan, a capital, né, do Império Azteca, que hoje, né, no lugar de Tenochtitlan, você tem a cidade do México. Né, então você percebe a grandiosidade dessa cidade. E vamos aproveitar que a gente está falando dos astecas e vamos de novo para a apostila, página 46, a primeira questão. Uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. Não é? Então você tem aí na questão um mapa da cidade de Tenochtitlan, não é? Um mapa que te mostra que a cidade se encontrava, não é, nas ilhas do Lago Texcoco. Era uma cidade gigantesca. Não é? Na Espanha não existia nenhuma cidade tão grande como a capital do Império Azteca. E em seguida você tem aí textos a respeito da civilização azteca. Né? Textos tirados do livro de um teórico chamado Theodor Todorov. O que a questão quer de você? Né? Vamos ler então primeiro a pergunta. O mapa de Tenochtitlan, capital do Império Azteca, à época da conquista da América no século XVI, auxilia a compreensão dos relatos dos espanhóis, cujas reações diante da cidade revelam características daquela sociedade pré-colombiana. O que eles querem de você? Indique duas características da sociedade azteca. Primeira parte da pergunta. Toma uma aguinha, que a garganta já está seca. Gostaram da minha caneca? A segunda parte da pergunta. Cite ainda dois objetivos da conquista espanhola na América. Então vamos lá, vamos para os textos. Não é? Os textos são de época. Não é? Um texto é do Bernal Dias, que participou do processo de conquista do Império Azteca, e o outro texto é do líder da conquista do Império Azteca, Hernán Cortés. O primeiro texto diz: e depois de bem olhado e considerado tudo o que havíamos visto, tornamos a ver a grande praça e a multidão de gente, uns comprando e outros vendendo, que somente o rumor e o zumbido das vozes e palavras ressoavam mais de uma légua. Entre nós havia soldados que estiveram em toda a Itália e Roma, e disseram que praça tão bem compassada e de tal tamanho e tão cheia de gente jamais haviam visto. O segundo texto, do Cortés. O mercado de Tenochtitlan é uma grande praça, toda cercada de pórticos e maior que a de Salamanca, na Espanha. Só posso dizer que na Espanha não há nada de comparável. Essa cidade era a coisa mais bela do mundo. Então vamos lá. O texto te ajuda a responder a primeira parte da questão, características da sociedade azteca. Né? Então você pode falar do quê? Era uma sociedade urbana, né? O comércio era uma atividade amplamente praticada por eles, né? Existia uma arquitetura monumental. Né? Objetivos da conquista espanhola. Aí os textos não te ajudam. Né? Aí você teria que ter esse conhecimento prévio. Né? Você podia citar o quê? Eles buscavam metais preciosos, né? Eles buscavam expandir a fé cristã, católica, no Novo Mundo. Tranquilo, gente? É isso. A última civilização pré-colombiana que a gente tem que falar é a civilização incaica aqui na América do Sul. Da mesma maneira que os astecas, os incas montaram um império militar expansionista. Né? Então os incas dominaram outros povos que também eram obrigados a pagar tributos, não é, na forma de parte da colheita. Eles dominaram os chavins, dominaram os chimus, os nazca. Não é? A grandiosidade do Império Inca fez com que eles criassem uma infraestrutura de estradas ligando as diversas partes do Império Inca à capital, que era a cidade de Cusco, né, que fica na região andina. E criaram um sistema de correios a serviço do governo imperial, que era um governo teocrático. Não é? O Inca, não é, o Inca significava o filho do sol. Não é? Então quando a gente fala Inca, na verdade não é nome de um povo, não é nome de quem os governava, o filho do sol. Na agricultura, você vê aí no teu PowerPoint, tem uma imagem, não é, parece uma escadaria. Não é? São terraços que eles criaram nas encostas das montanhas dos Andes para poder plantar.
não é? Eles se dividiam em aldeias, chamadas de Ailus, não é? Usavam ainda canais de irrigação, não é? Para levar água para regiões mais distantes, onde eles pudessem plantar. E os principais produtos eram o milho, a batata, o tomate e a folha de coca. Não é? A folha de coca que era uma grande fonte de cálcio, não é? Para os incas. E até hoje é uma tradição mascar folha de coca entre eles. Uma diferença dos incas em relação às outras civilizações é a prática da pecuária. Não é? Eles criavam lhamas, vicunhas, alpacas que lhes forneciam, além da carne, não é? Lã, e esses animais eram usados como animais de carga, como se fossem mulas. Tranquilo, gente? Resolvam as outras questões da apostila e amanhã eu vou estar passando para vocês, não é, a resolução dessas questões e vocês vão poder esclarecer dúvidas via WhatsApp. Tranquilo? Até a próxima, gente. Um abraço.